Outra ferramenta que nós temos, uma ferramenta importantíssima, é o teste de progênie. E como o nome já diz, é eu testar a progênie, testar a cria e saber quem é o pai ou a mãe que vai produzir aí o melhor pintinho, o melhor frango, enfim. Então, ao invés de eu pegar um reprodutor, que no teste, na seleção massal, eu pego aquele que tem as características que eu quero, coloco num grupo de galinhas, agora não. Agora eu vou selecionar um grupo de reprodutores que sim tem as características que eu quero, vou cruzar, vou observar a progênie dele, vou observar os filhos, e aí sim eu seleciono nesse pool aí de reprodutores qual ou quais eu vou manter para poder reproduzir. Então, é feito mais com macho em função do custo, tá? Mas pode ser feito com fêmea também. Quem for fazer isso precisa de uma disciplina absurda, absurda. Não é simples, tá? Demora muito tempo, requer muito espaço. Vamos supor que eu precise de 3 galos, 3 reprodutores. Preciso de pelo menos 6 para fazer um teste de progênie, e aí eu vou selecionar 3 desses 6. Então, até que eu decida isso, eu preciso manter os 6. Eu não sei quais dos 6 que vai ter os genes. Então, se for um teste para saber, sei lá, viabilidade, quanto mais pintinhos nascem, enfim, é fácil. Nasceu, eu já sei qual macho que eu quero. Se eu quiser ganho de peso, eu vou ter que esperar até 90, 120 dias, não sei, o tempo de abate e tal. Se for produção de ovo, putz, eu tenho que esperar as franguinhas começarem a botar, deixar essas frangas um tempo botando, para que eu entenda, saiba aí qual macho é pai das melhores frangas, e aí eu descarto os outros e mantenho esse. Então, é uma ferramenta que ela demora demais, mas que o resultado, assim, o ganho é fantástico, fantástico mesmo, vale muito a pena e é fundamental na avicultura moderna. Não existe um único incubatório que não faça teste de progênie. Tá? Não tem como. É caro, demora, precisa de espaço, precisa de disciplina, mas o resultado acontece. Legal? Bom, uma outra estratégia aí, não é exatamente uma ferramenta, mas a gente chama de pressão de seleção. A pressão de seleção, ela vai resultar lá na frente, a gente vai ter uma aula sobre isso, no índice de seleção, que é o quê? Quantos animais eu vou selecionar para reprodutor? Se a gente pensar aí num lote de galinha caipira, essas galinhas de fazenda, criada solta, eu tenho lá 10 franguinhos, eu vou ficar com os 10. Eu não fiz seleção nenhuma. Ah, dos 10 eu tirei, sei lá, 5. Então selecionei 5. Então eu selecionei 50% dos machos. Então isso é pressão de seleção. Quanto menos animais eu escolher de um grupo, melhor. Tá? Então se a gente for olhar aí a reprodução, todos os animais vão fazer uma curva que a gente chama curva de desempenho padrão ou curva tipo sino, porque ela parece um sino. Maior parte dos animais de um cruzamento vai ficar aqui no meio, tá? Esse dado aqui, ele diz que 85%, mas não existe uma regra, sim. Uma pequena parte vai ser a cabeceira, os animais de melhor qualidade, e uma outra pequena parte também vai ser a cauda, os animais de melhor qualidade. Se eu tenho um grupo muito bom, esse sino ele vai ficar mais alto, ou seja, os animais vão ficar mais próximo da média. Muito bom no sentido de muito homogêneo, tá? Se eu tenho um grupo mais heterogêneo, esse sino vai ficar um pouquinho mais baixo, ou seja, eu vou ter uma maior divisão, no caso aqui é em gramas, né? Maior divisão desses animais. A ideia é o quê? Que eu seleciono menos animais para que eu possa ter uma pressão de seleção maior e aí a maior parte dos animais ficar próximo da média. Tá? Então eu vou ter aí um padrão nos meus animais. E a título de exemplo aqui, se eu considerar que eu tenho 50 pintos macho e eu vou selecionar 2 galos desses 50 pintinhos, eu vou ter uma pressão de seleção de 4%. É excelente essa pressão de seleção. Nos machos, a gente recomenda no máximo 10%. Tá? Então, eu consigo fazer isso, eu consigo selecionar muito bem os machos. E a fêmea eu vou selecionar cerca de 40% das fêmeas. Difícil a gente ter uma pressão de seleção muito forte nas fêmeas, porque a gente precisa de mais fêmeas.
Então, inevitavelmente, a gente vai ficar com mais fêmeas e menos machos. Então, a gente tem que fortalecer a seleção no macho. E aí, muita gente acha que o galo ele vai interferir mais no pintinho e tal. Isso não existe, tá? Todo animal, 50% dos genes vem do pai, 50% dos genes vem da mãe. Vocês já viram a questão dos genes ligados ao sexo, então a gente tem uma diferença em percentual, mas são genes específicos, tá? Então não tem assim, o macho é mais importante ou a fêmea é mais importante. Como a gente coloca um macho para 6, 8, até 10 fêmeas, acaba que esse macho ele vai deixar mais cria do que uma única fêmea. Então, se a gente pensar 10 fêmeas, 10 pintinhos, uma de cada fêmea, do mesmo pai, o pai ele é responsável por 50% de todos os pintinhos. E a fêmea é responsável por 50% de um único pintinho. Então, nesse caso, o macho ele acaba tendo uma importância maior na seleção, tá? Mas só por causa disso e não porque aquele indivíduo, o macho vai ser mais importante. Bom, então, o que eu quero, no final das contas? É pegar a cabeceira. Tá? Pressão de seleção, eu vou pegar os animais melhores do meu lote. E aí, por fim aqui, eu vou utilizar o cruzamento teste para saber se de fato aquele reprodutor é um reprodutor ou uma matriz que vai me dar aí animais de qualidade, os animais que eu quero. Então, ele vai servir para avaliar se a característica foi incorporada ou não. Eu cruzo o indivíduo com gene dominante, aí vemos geralmente com gene dominante, com outro de fenótipo recessivo. Aí eu vou dar um exemplo logo mais. É muito bom para características qualitativas, aquela que dá qualidade, cor de pena, setopete, crista, pena no pé e tal, mas eu consigo utilizar para características quantitativas, produção de ovos, ganho de peso, altura do animal e tal. Mas ela não é tão eficiente quanto é para características qualitativas. E se for monogênico, ou seja, um gene só, melhor ainda. Tá? Então, eu vou dar aqui um exemplo. Eu peguei esse esquema aqui do site educabras.com, onde ele cruzou um animal crista rosa, ezinho, ezinho, errão, errão, com um animal crista ervilha. Não apareceu aqui, eu acho que eles esqueceram de colocar, mas o crista ervilha que ele diz respeito é esse genótipo aqui. Ezão, ezão, errinho, errinho. Ou seja, é um animal homozigoto para crista rosa e homozigoto para crista ervilha. Quando cruza rosa com ervilha, 100% dos animais vai ser o que a gente chama de crista bola. Tá? A genética chama de crista noz ou crista castanha. Tá? Vocês vão encontrar essas duas traduções aí. Bom, se eu pegar dois animais de crista noz, tá? E cruzar entre eles, o galho ou a galinha crista noz, eu vou ter essa distribuição aqui. Vai ter 16 tipos diferentes. A maior parte, 9 deles, crista noz, crista bola, 3 crista ervilha, 3 crista rosa, ok? E 1 crista simples. Vamos supor que eu vou pegar um animal crista ervilha, que vai ser meu reprodutor. Esse crista ervilha ele pode ser tanto homozigoto para crista ervilha, quanto heterozigoto para crista ervilha. A gente tem essas duas possibilidades aqui da crista ervilha. Eu não sei, então o que eu faço? Eu pego esse animal, pode ser um galo ou uma galinha, e cruzo com outro de crista simples, que é recessivo, ezinho, ezinho, errinho, errinho. Neste caso, se sair um único animal, crista simples, eu sei que ele é heterozigoto, porque ele tem esse ezinho aqui. Se não nascer nenhum crista simples, eu sei que ele é homozigoto, porque ele vai ter os dois ezão, ezão. Legal? Então, isso é o cruzamento teste. Eu vou testar se aquela característica está ou não nos meus animais. Ok? Então, se eu estou selecionando crista simples, ou seja, uma característica recessiva, é fácil. Eu pego aquele animal recessivo e pronto. Tá? Agora, se eu estou selecionando o animal dominante, eu preciso saber se ele é ou não portador daquela característica. Legal? Bom, então vamos lá, fazer um resumão aqui. Como é que eu vou melhorar então? Primeiro ponto, seleção massal. Eu utilizo? Não.
Seleção massal não é feito para quem conhece de genética. Legal? Se você usou isso até hoje, você vai deixar de usar, porque agora você sabe que não funciona. Tá joia? O que eu posso utilizar? Eu utilizo, faço uma impressão de seleção, ou seja, utilizo poucos. Preciso fazer teste de progênio. Então, eu tenho, ao invés de eu só pegar aquele galo, ele tem a crista que eu quero, ele tem o topete que eu quero. Eu vou cruzar ele para saber se essa característica vai passar para os filhos dele. Legal? Então, preciso fazer teste de progênie antes de escolher o futuro reprodutor. O teste de progênie ele é muito indicado para características quantitativas, ok? Mas eu utilizo também para qualitativas. E cruzamento teste. Ficou na dúvida? É esse realmente o animal que eu quero? Teste novamente. Se você tiver uma excelente pressão de seleção, fizer teste de progênio antes de escolher o reprodutor e cruzamento teste, para ter certeza que ele tem aquele gene, com certeza você vai ter um excelente animal. Se for um caipira, perfeito, ele vai ser um animal mais produtivo, melhor. Se for raça pura, ele vai ter aí um padrão muito, muito bom. E a gente sabe que, principalmente quem é criador de raça pura, se você tem um padrão excelente, você vai vender ovo caro. Tá? Você vai vender um animal caro, você vai ter uma lucratividade maior. E é isso que a gente quer. Não é só isso, claro, mas é isso que a gente quer. Bacana? Então, aí eu consigo melhorar. Na questão de